Então, irmãos, esta mensagem ela nos fala sobre o Consolador e seu sucessor, nosso querido santo profeta irmão Aldo. E típico do Espírito Consolador que seria enviado por Jesus era o convencimento às pessoas a respeito do que é pecado. Porque, irmãos, os irmãos já repararam como que é ensinado por aí no mundo a respeito do que é pecado? Se os irmãos pararem para pensar, praticamente, segundo a ideia do mundo, não existe pecado, não é verdade? Tudo pode. Eu posso fazer o que eu quiser, o que bem entender, está tudo bem. Eu posso ser desobediente, eu posso ser teimoso, eu posso até fazer coisas ilícitas, mas tudo bem. Então, uma característica, um diferencial daquele Espírito que seria enviado por Jesus a respeito do seu próprio ministério, que seria o continuador, o outro Consolador, seria convencer um povo. Mas Jesus também deixou claro, não seria convencer todo mundo, seria convencer o seu povo a respeito do que é pecado. Para que, deixando do pecado, conhecendo o que é pecado, a pessoa passe a servir a Deus, a fazer o que é a vontade de Deus. Porque, irmãos, se não tem pecado, se eu não sou convencido do que é pecado, se eu não conheço o que é pecado, como eu vou deixar de pecar? Então, uma característica do Espírito Consolador seria o convencimento do seu povo a respeito do que é pecado. E isso a Santa Avó fez dos pequenos aos grandes detalhes. A Santa Avó só não ensinou coisas grandes para o povo, coisas maravilhosas, grandiosas, não, mas ensinou também os pequenos detalhes que fazem diferença na santificação de um povo. Porque, irmãos, até nosso querido Santo Irmão Aldo, uma certa vez, ele disse, o céu é fino. O céu é fino. Quer dizer, não entra de qualquer jeito. Não entra qualquer pessoa, ou qualquer espírito, neste caso, mas entra os santificados. Entra aqueles que sabem conservar a sua fé. Entra aqueles que sabem se cuidar dos grandes pecados, vamos dizer assim, tanto quanto dos pequenos. Porque tem pessoas que dizem assim, não, é só uma costeleta, é pequena. Mas não deixa de ser pecado. Não, é só o cabelo volumoso, por exemplo, não deixa de ser pecado. É só a camisa para fora da calça, não deixa de ser pecado. É um simples esmalte, vai preencher 1,5% do meu corpo só, mas é pecado. Então a Santa Avó Rosa, ela veio nos trazer o conhecimento destes assuntos, que para a humanidade não é pecado. Tanto que se a gente for na prateleira, por exemplo, de um supermercado, de uma farmácia, de uma loja que vende produtos de cosméticos, o que mais tem ali, por exemplo, são cores de esmaltes diferentes. Enquanto que a Santa Avó, nosso querido Santo Irmão Aldo, depois posteriormente retificando essa informação, ela disse, olha, tem um tipo só que é permitido para o apostólico, que é o transparente. Então a gente vê que a oferta para o pecado é muito maior do que para o não pecado. Se a gente for numa loja de calçados, por exemplo, nós vamos ver lá calçados de diversos tamanhos. Mas a Santa Avó Rosa disse, olha, o tamanho permitido para apostólico é até de 4 centímetros, especialmente para apostólicas em relação ao tamanho do salto. Então a Santa Avó Rosa veio nos convencer o que era pecado. Porque o mundo não vai ensinar isto. Jesus ele disse, o mundo não sabe. Irmãos, e não sabe mesmo. E não procura saber e não consegue nem que quisesse saber. Porque isso foi dado a revelar pelo Espírito Consolador. Então a Santa Avó Rosa foi fazendo, foi mostrando, foi ensinando diversos pontos do que são pecados. Porque, irmãos, a junção de todos eles forma um todo. A nossa alma não é formada só de uma boa qualidade.
mas de diversas boas qualidades. A nossa condenação não virá de apenas um pecado, mas de diversos outros pecados. Então, consequentemente, a Santa Avó Rosa precisaria ensinar os dois aspectos. O que são virtudes boas que devemos praticar, tanto quanto o que são pecados que nós não deveremos praticar. E assim sucessivamente. E isso ela fez com muita maestria, com muita coragem e às vezes até com lágrimas nos olhos, porém com a autoridade de Jesus ela fez. E ninguém que é desta igreja, apostólico da Santa Avó Rosa e do nosso querido santo profeta irmão Aldo, pode dizer que não conhece o pecado. Pode querer achar que não é pecado. Pode querer dizer que não é pecado, mas que no fundo ele conhece que é. Ele sabe, ele conhece que é. Porque alguém lhe revelou. Isso não é da terra, irmãos. Isso não é uma característica que a pessoa herda do mundo. Porque o mundo não herda, não dá isso como herança. Isso é uma característica espiritual revelada pelo Espírito. E isso a Santa Avó Rosa, com muita autoridade, com muita coragem, realizou no nosso meio. Porque, irmãos, às vezes alguém pode dizer, mas tão pouco isto, pequeno detalhe, 1 centímetro de saia, 2, poxa, 1% da pintura no corpo, facial, labial, e nos olhos, alguma coisa nesse sentido, é tão pequenininho, mas faz diferença. Faz diferença. Se fosse para ser assim, Deus teria feito. Não foi assim que a Santa Avó nos ensinou? Quando ela era menina ainda, mocinha, jovem, pequena, para ficar provado para os irmãos que o diferencial da Santa Avó Rosa não estava no mundo, mas no seu espírito. Desde menina, ela já inclusive ajudava as outras coleguinhas do internato onde ela estava para que fugisse do pecado. Ela já era a igreja de Deus, já ensinava a ser as pessoas que estavam no seu lado, que tinham capacidade de entendê-la, que ela já era a igreja de Deus, que ela já era a vinda do Consolador prometido por Jesus. Quando aquela menina, uma amiguinha dela, de nome Célia, trouxe para ela na mochila 2 esmaltes de cor vermelha e disse para ela, Rosa, minha mãe comprou para nós, um para mim e um para você. E a Santa Avó, inicialmente, mostrando sua capacidade espiritual, ela disse, eu não quero. E aquela menininha, sua coleguinha, aceitou. Insistiu, digo melhor, olha, pegue, minha mãe comprou para nós. Ela disse, não, eu não quero. E pela terceira vez, aquela amiguinha disse, pega, Rosa, minha mãe comprou para nós usarmos. Ela disse, não, porque se Deus quisesse que minhas unhas fossem vermelhas, Ele teria feito assim. Entendem, irmãos? Então a Santa Avó Rosa, inclusive, a coleguinha disse assim, bom, se você não usa, eu também não vou usar. As duas jogaram fora. Vejam, irmãos, que a capacidade de discernimento da Santa Avó Rosa já estava no seu coraçãozinho, desde sua concepção. Ela já estava e já era predestinada para ser o espírito vencedor, o espírito da verdade. Por isso que ela teve autoridade para convencer o povo a respeito destes assuntos, a respeito do que é pecado. Porque aparentemente não é um pecado, é algo que se usa temporário, depois nasce outra unha, algo nesse sentido. Porém, naquele instante, é a mesma coisa que nós dissermos para o nosso Deus Pai, eu não aceito o que o Senhor fez. Eu não quero, eu quero fazer diferente. Eu não aceito o que o Senhor fez em mim. Eu vou fazer diferente. A minha ideia, Pai, é melhor do que a tua. Veja, irmãos, alguém tem autoridade e capacidade de dizer isto? Com palavras pode ser que não fale, mas com as ações acaba falando. E a Santa Avó veio trazer a verdade, veio trazer como é o reino dos céus, veio trazer as vontades de Deus para a sua raça, para a raça humana nesta terra. De maneira que ela foi então selecionando as pessoas pela própria disciplina, aqueles que poderiam e não poderiam ficar em nosso meio. E a própria pessoa vai discernindo, isto para mim dá, isto para mim não dá, então eu aceito ou não aceito ser desta igreja. Então, irmãos, com isto, a Santa Avó Rosa foi trazendo para nós todo o conhecimento dos céus. Agora, tem um detalhe também. Ela não só trouxe o conhecimento do que era pecado, mas muito e especialmente ela trouxe o conhecimento do que é Deus, do que são os santos,
de como é o reino dos céus. Porque, por que deixar do pecado? Por que deixar de, ou então se abster de coisas desta terra? Para um dia entrarmos num reino dos céus, num reino maravilhoso, num reino poderoso, num reino impenetrável, num reino que nunca se alterou, que Deus sempre foi o rei, o autor, o principal, aquele que criou os céus e a terra. Então a Santa Vó Rosa ensinava não só o que era pecado, mas do porquê deixar do pecado, para a gente um dia alcançar as maravilhas que existem no reino dos céus e um dia lá habitar para todos sempre. Então a Santa Vó Rosa fez uma dupla função, não somente de ensinar o que é pecado, mas até mostrar também, como diz na mensagem, o juízo divino. Mostrar a vontade de Deus, mostrar o reino dos céus, para que a gente possa estar lá para todo sempre. Jesus fez muito isto. Lembra quando Jesus disse, olha, junte tesouros nos céus, não junte na terra. Nos céus a traça não rói, o ferrugem não corrói, os ladrões não minam nem roubam. O que Jesus estava fazendo com esta frase, com esta palavra, com este ensino? Ele estava mostrando um reino que seria perfeito e duradouro, não um reino da terra. Ele estava mostrando que na terra, embora exista poder, embora exista riqueza, mas é um reino passageiro. É um reino que por mais que exista riqueza, ela fica aqui. Irmãos, os irmãos já imaginaram que tudo que tem no mundo hoje foi criado quando Deus fez o mundo? Passaram bilhões e bilhões e bilhões de pessoas nesta terra. Nenhuma extraiu nada da terra. Tudo que está aqui, Deus que fez. E fez lá na origem. Então, irmãos, por que crer numa riqueza de que ninguém é dono? Só há um dono que é nosso Deus. Tanto que Jesus disse, na Sagrada Escritura consta, Deus é o dono da prata e do ouro. Pode ser que alguém diga assim, não, mas o pastor está falando aí que não tem riqueza, mas tem sim, olha a minha conta bancária. Tem aqui algumas dezenas de reais, algumas milhares, alguns milhões. Isto é meu. Engano seu. Não é seu. Mas como não? Está no meu nome, na minha titularidade. Eu que sou o titular desta custódia. Nome, né, como alguns podem dizer de forma técnica. Mas não é sua. Mas eu juntei com o meu trabalho. Mas ainda assim, não é seu. Por um período de tempo, até por permissão divina, Ele permite o Senhor, a senhora ter. Extraído da terra do que é dele. Mas no fundo, na verdade, na realidade, não é seu. Não é de quem diz ter. Os irmãos já pararam para pensar que exatamente há 116 anos atrás, em torno de 7 bilhões de pessoas habitavam a terra. Nenhuma é a que vive hoje. Nenhuma destas 7 bilhões aproximadamente que tinha o mundo, há 116 anos atrás, é alguém que vive hoje. E as pessoas falavam, ó, isto é meu, esta propriedade é minha, este gado é meu, esta plantação é meu, este meio de transporte, não tinha carro, mas este é meu, isto e aquilo é meu, este título é meu, aquilo outro é meu. As pessoas se classificavam como donas, mas não eram. Como não são? Porque agora está em mão de outra pessoa. Os irmãos já pararam para pensar que daqui a 116 anos, tudo o que hoje a gente fala é meu, é do meu filho, é do meu pai, da minha mãe, não será nosso. E vão ser de outras 8 bilhões de pessoas. Não será nem dos nossos filhos mais. E alguém vai dizer, isto é meu, essa propriedade é minha, esse terreno é meu, este governo é meu, esta cadeira é minha, isto é meu, essa determinação é minha. E não é. Há 500 anos atrás alguém dizia, este é meu, este trono é meu, este reinado é meu, essa caravela é minha, este barco é meu. E não era mais. E não é mais.
Então, irmãos, de fato nada é nosso. Absolutamente nada. Podemos usar por um período de tempo, até registrado documentalmente isso, ou custodiado, ou escriturado, ou, digamos assim, o nome mais vulgar, o documento no nome, podemos até dizer isto é meu. Por um tempo. Por um tempo. Mas nada disto de fato é nosso. E os irmãos já pararam para pensar o que as pessoas têm de fato é somente o seu espírito. Nem o seu corpo ele terá. Pode alguém que queira trabalhar bem o seu corpo, não é o seu físico, olha, aqui o músculo tal, ficar melhor aqui nessa parte, nesta outra, bom, porque o corpo é meu, tenho que cuidar. Nem o corpo é seu. Só o espírito. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Então por que lutar tanto por uma coisa que não é sua? Por que lutar tanto por uma coisa que de fato não nos pertence? Às vezes a pessoa diz, não, mas isto é meu de fato. Não, mas não é. Nem mesmo o corpo. Pode ser que alguém diga, mas como não é? Eu que faço, eu que vou para lá, eu que vou para cá. Até que o corpo tenha vida. A partir daí, nem mesmo se vestir, o irmão, a irmã poderá. Alguém fará isso pelo irmão. Às vezes nunca usei vermelho, nunca usei azul, nunca usei preto. Às vezes no dia do velório, vai alguém pôr a roupa que você menos queria. E vai ter que ser assim. E ninguém vai mudar isto. E vai assim para o sepulcro. Ah, mas que mensagem difícil. Mas é verdade, a igreja está aqui na terra ensinando a verdade. Nós não estamos aqui para encher bancos, irmãos. O irmão Aldo, uma certa vez, estava na frente da igreja apostólica, na sede, e aquela porta de serviço estava aberta. E é uma porta grandiosa, bonita. E ele disse assim, puxa vida, se eu abrir mão da disciplina, por aqui entra mais de 100 mil, ele falou. Mas com eles entra muita coisa ruim. Então a nossa igreja, irmãos, ensina o que é coisa boa. Por mais que, pode ser que um ou outro não queira ouvir, mas é a verdade. Fiquem alertas, um dia, se ouvir de alguém assim, sabia que você pode agora usar calça para as mulheres? Agora pode. Olha, sabia que você agora pode ter televisão na sua casa? Aí os irmãos deveriam ter medo. Não falar de coisa boa, como da verdade, que é o reino dos céus, o preparo de um espírito para entrar nos céus. Agora, ouvir estas coisas, irmãos, deve ser um motivo de alegria para a nossa alma, porque estamos no caminho certo, num caminho eterno, num caminho que leva aos céus. Quando nosso Senhor Jesus chamou São Pedro para ele ser pescador, daí não mais de peixes, a partir daí de homens, ele fez uma troca significativa, cirurgicamente precisa, maravilhosa, que tenho absoluta certeza, jamais São Pedro se arrepende da escolha que fez, de abandonar os barcos, as redes e os peixes e ir seguir Jesus. Quero mostrar isso aos irmãos. Aonde está o barco de São Pedro? Não existe mais, ninguém sabe nem a cor que era. Aonde estão as redes de pesca de São Pedro? Nunca ninguém que vive hoje viu e nunca verá. Mas onde está São Pedro hoje? Está aqui na reunião, presente, com um poder e uma autoridade que conquistou com o seu esforço, com a sua fé, com o seu poder. Valeu ou não valeu a pena, irmãos? Imagine se Jesus o chamasse, Pedro, venha pescar comigo homens. Ele dissesse a Jesus, Senhor, mas olha aqui os meus barcos, quem que vai cuidar agora? E as minhas redes vão ficar em nó aqui, vão rasgar, não vão ter assistência. Eu não vou, eu tenho que fazer mais uma pescaria. Ele iria pescar, porque Jesus não iria insistir. Jesus nunca insistiu para a gente fazer nada para ele. A Santa Avó nunca insistiu para ser apostólico. O irmão Aldo nunca obrigou os irmãos a estarem aqui. Nós estamos aqui porque gostamos da igreja, amamos a igreja, queremos estar na igreja.
Então ele também amou e quis estar junto com Jesus. E Jesus não insistiria para ele ser pescador de homens. Mas então ele fez ali uma preciosa, maravilhosa, acertadíssima escolha de abandonar os barcos e seguir Jesus. Assim a gente tem que fazer também, graças ao Consolador, que nos ensinou, escolher abandonar o mundo, as coisas do mundo. Não que nós vamos abandonar nossa profissão, abandonar nossa família para seguir a igreja. Não, essas coisas não. Mas abandonar o pecado, irmãos. Abandonar as coisas ruins. Abandonar um pensamento que eu gosto, que eu tenho, que eu quero. Abandonar uma coisa que eu uso. De repente um calçado, uma roupa, um corte de cabelo diferente. Fazer o que é certo. Isso eu tenho que abandonar. Para quê? Para ser rico de verdade. Quando o amado apóstolo São João, no livro do Apocalipse, ele escreve sobre a riqueza, ele disse assim: não procurai na terra dizer que é rico, procurai nos céus, para que tenha acesso, vamos dizer assim, ao ouro puro. Ao ouro puro. Não ao ouro da terra, mas ao ouro puro no reino dos céus. E é assim que muitas pessoas têm nesta igreja alcançado uma riqueza que ninguém nesta terra já possuiu, que é a possibilidade de ter um galardão no reino dos céus. Esta riqueza, irmãos, ninguém toma. É o que Jesus disse: não há ladrões que minam ou roubam, nem ferrugem destrói, a traça não rói, nada disto ninguém tira, porque tudo que tem na terra, até mesmo tem pessoas que dizem assim: olha, o conhecimento é a maior riqueza que alguém pode ter. Até, por exemplo, não pegar Alzheimer. Porque do que adianta alguém conhecer tanto e, infelizmente, porventura, ser desprivilegiado com esta doença? Mesmo com todo o conhecimento, nada disso adiantará. Agora, irmãos, o que é de fato rico, importante, uma riqueza inestimável, é a nossa alma, é o nosso espírito. São as obras boas que praticamos para Deus na terra. Isto ninguém tira, ninguém toma. Pode vir alguém à mão armada e dizer: olha, eu vou te tomar o teu maior tesouro. Ele pode tomar tudo que o irmão ou a irmã tenha, até a vida do corpo, mas o seu espírito é impenetrável. Ninguém te rouba, ninguém te tira, ninguém te toma. A única pessoa que é capaz de perder-se a si próprio é somente nós mesmos. A única pessoa. Então, este nós temos que cuidar. Tomar cuidado com os pensamentos, tomar cuidado com o que falamos, tomar cuidado com o que fazemos, o que planejamos, o que assistimos, o que ouvimos, o que vestimos. Aí está o perigo, irmãos. Estes são os ladrões, vamos dizer assim, que Jesus disse que poderia tomar a nossa riqueza. Então, irmãos, vale a pena lutar pelo reino dos céus. E os irmãos já pensaram que pode ser rico uma pessoa paupérrima na terra? Ela pode ser rica. Uma pessoa pobrezinha, a depender da ajuda de alguém, a depender de uma aposentadoria, ela pode ser rica nos céus. Ela será e pode ser riquíssima no reino dos céus. Enquanto que pode ter uma pessoa milionária, bilionária ou até trilionária e ser pobre, porque ela só tem riqueza, mas não tem mais o espírito. Já foi dado às trevas, já foi vendido ao inimigo de nosso Deus. Então, irmãos, o que de fato nós temos é o nosso espírito. Este nós dizemos é meu, e é mesmo. Esse nós podemos dizer: olha, daquele irmão é dele, daquela irmã é dela, daquele menino é dele, daquele jovem é dele, daquela moça é dela. Este sim é dela, porque nem mesmo o corpo que aparenta e que é a morada do Espírito é, de fato, daquela pessoa. Até isso que está na doutrina do pó vieste, ao pó voltará. Então, irmãos, nem mesmo aquilo que leva o nosso espírito, por enquanto, será nosso. Então, conserve bastante a sua fé, tenha muito ânimo, muita coragem. E não ouçam essa mensagem como ponto de medo, de dúvida, ou de tristeza, ou de desânimo. Muito pelo contrário, de grande ânimo para lutar pelo reino dos céus. Porque tudo que fizermos na terra, em prol da igreja, em prol dos filhos de Deus, em prol do ser humano, em prol do nosso próprio
esse aperfeiçoamento espiritual contará para nós no reino dos céus. Então continue neste caminho, firmes. Se possível, ajudar os outros. Se não for possível, não atrapalhe, mas continue firme neste caminho. Não desanimem por nada neste mundo. Lutem sempre. Coragem, bom ânimo, fé. Se estiver cansado, alguma coisa, descanse, depois volte para o trabalho. Não desanime na sua fé, no seu ministério. Não deixe de tocar, não deixe de cantar, não deixe de servir o seu ministério como obreiro, como diaconisa, como pastor. Não abaixe a sua cabeça ao pecado, mas esteja sempre em pé diante de Deus. Mesmo difícil na terra, mas seu espírito em pé diante de Deus. Que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão abençoe muitos irmãos, dê sempre bom ânimo, coragem e uma riqueza maravilhosa que é o aperfeiçoamento do seu espírito. Este é de verdade. Amém. Nós vamos ouvir agora o último hino, inclusive, sem preparar, o hino tem o título Vida Passageira. Pois os irmãos reparem como é a letra deste hino. Não é por acaso que ele está na programação de hoje. Irmãos, esta igreja é de Deus. Esta igreja é de Jesus. Esta igreja é do Consolador e do nosso querido Santo Irmão. Vamos ouvir este hino. Prestem bem atenção na letra que este hino traz para nós. Inclusive você, o senhor espectador, o senhor, a senhora que está nos assistindo, ouça com atenção a letra que este hino vai nos falar.
Muito bem, irmãos. Eu agradeço aos nossos irmãos do coral, regentes, músicos, coristas, nossos irmãos que operam a câmera, que manuseiam o áudio, nossos irmãos obreiros, diaconisas, todos os nossos senhores, moços, moças, membros, crianças também, nossos irmãos espectadores que estão conectados conosco até agora. Desejo muito que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo irradie esta mensagem ao seu coração e que busquem a verdadeira riqueza que há no reino dos céus e pode ser compartilhada numa matemática divina maravilhosa em que na divisão se aumenta, enquanto que na terra, enquanto dividimos, vai diminuindo, mas nos céus não. Quando dividimos, por exemplo, o amor, ali aumenta e os dois passam a ter um amor maravilhoso. Quando damos o perdão, em vez de gastarmos aquilo que temos, pelo contrário, ganhamos, damos e ganhamos. Uma matemática maravilhosa por parte de Deus, que é típica do Espírito Santo do Criador, que é da criação. Então Deus pode dar esta riqueza para todos, sem tirar de ninguém, enquanto que da terra, para que um seja rico, ele precisa necessariamente tirar a riqueza de alguém. Então, irmãos, no reino dos céus não é tudo diferente quanto às coisas da terra. Enquanto que um vai se tornando rico, o outro também, e muito, e cada vez mais, de maneira que nos céus não há limite para a riqueza espiritual que podemos ter. Então que a Santa Avó e nosso querido Santo Profeta Irmão Aldo abençoe a todos que estão aqui, indistintamente. Não importa se está aqui 1 minuto, 2, 10, 1 hora ou 2, de acordo com a sua fé, com o seu entendimento, com o seu bom ânimo, recebam as bênçãos de nosso Senhor Deus. Convido a todos a ficarem em pé agora, em sentido de reverência, com sua mão levantada, sua cabeça curvada, com seus olhos fechados. Nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça do nosso soberano Deus para o nosso espírito. Oremos. Pai, nosso Criador, Santíssimo Deus, toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor. E hoje nós vimos o milagre da multiplicação. Nesta terra, quando um número é multiplicado, ele acaba dividindo. Sai um pouquinho para um pouquinho para outro. Mas no teu reino, Pai, há fartura. Jesus mostrou isso de forma material quando multiplicou o pão e o peixe. Quando ele disse, até um hino de nossa igreja canta, Pai, no teu reino há fartura e neles ninguém tem fome. Multiplica este pão, multiplica este alimento, e assim foi feito. De simples pães e poucos peixes, se deu a comer mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. É assim, Pai Santíssimo, hoje nós contemplamos este poder da multiplicação, na qual o Senhor dos céus, com imenso poder e amor, trouxe uma porção de bênção, que jamais retirou dos céus, ou que fez falta nos céus para estarem aqui, pelo contrário, ela foi multiplicada e acrescida no nosso espírito, no nosso ser. Pai, permita então que por intermédio dos teus santos, essas bênçãos preciosas, esta porção da tua unção, da tua bênção, da tua graça, alcance o nosso coração e conosco fique, aumentando a nossa riqueza, aumentando o nosso patrimônio espiritual, não no sentido material, isto não, porque não viemos à igreja para isto, mas no sentido espiritual, acrescentando em nosso espírito virtudes, dons, qualidade, conhecimento, fé, coragem, bom ânimo e até mesmo apagando de nós um pecado ou outro, um mau pensamento, perdoando as falhas de um ou de outro, que a partir desta reunião, a partir de hoje ou das seguintes ou das passadas, decidiram seguir melhor o reino dos céus e ir abandonando as coisas da terra, ir se afastando de um pensamento materialista, ir se ligando, ir se unindo, ir se preparando mais no sentido espiritual. Querida voz, Santo Profeta Irmão Aldo, abençoe o nosso povo, nossas crianças, nossos jovens, nossos senhores e senhoras, irmãos de mais idade, idosos, senhoras e senhores, às vezes de bastante idade, outros que nem podem mais vir para a igreja, mas já fizeram sua parte, a riqueza já está no seu espírito, já está no reino dos céus, o seu tesouro, e lá também o seu coração. Vó querido e Santo Profeta Irmão Aldo, despeça a todos com tua paz, abençoando o nosso povo. Olhe por esses irmãos que colocaram seus pedidos aqui na caixinha de oração. Atenda, Santa Avó Rosa,
Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, ó Santo Profeta Irmão Aldo, os seus pedidos. Dê a eles saúde, fé, coragem, bom ânimo. Alivie as dores que sentem. Às vezes estão com dificuldade para exercer um trabalho, uma profissão, um estudo que é importante para a vida deles. Ajude Santa Avó Rosa a terem capacidade para discernir o estudo, discernir o trabalho, fazerem boas escolhas na vida. Abençoe o seu lar, o seu casamento, a educação de seus filhos, para que possam mantê-los bem educadinhos na igreja, bem disciplinados, seguindo sempre este caminho com fé, com amor, para crescerem no temor e no amor do Senhor. Vó querida e Santo Profeta Irmão Aldo, abençoe o ministério da igreja, a começar pelo conselho de nossa igreja, nossos irmãos pastores, obreiros, diaconisas, regentes, coristas, músicos, bem como os nossos irmãos membros e aqueles que se dão voluntariamente para os cuidados da igreja quanto ao áudio, vídeo, enfim, de nossas congregações. Santa Avó Rosa, abençoe nossa humanidade, nosso povo, as pessoas que vivem neste mundo, sofredoras, humildes, carentes da graça de Deus, para que possam se encontrar com este caminho, ou com a graça dos céus, ou com a bênção dos senhores para as suas vidas, para os seus lares, para as suas casas, para que haja mais paz, mais harmonia neste mundo todo. Vó querida e Santo Irmão Aldo, dá-lhes uma boa noite de descanso, dá-lhes um bom regresso às suas casas, seus lares, e amanhã um lindo e maravilhoso dia, uma excelente semana para todos os teus filhos. De repente, vão retornar às escolas, seus estudos nesta semana, retornando das férias, outros vão trabalhar, outros vão estudar, ou então cuidar da casa, do lar, que tudo seja feito com muito esmero, com muito carinho, com muito amor, nos cuidados que tem sob suas mãos. Vó querida e Santo Irmão Aldo, por tudo nossa gratidão, para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom regresso e até a outra oportunidade, quando Deus conceder.